Então a ideia, assim, é mais inspirar também, né, para que a gente pode, no momento em que a gente começar a fazer um debate mesmo sério sobre o que é a cultura para esse projeto, né, quais são as taxonomias e tal, de que a gente pode pensar em testar isso em oficinas com agentes culturais, com pessoas que lidam dia a dia com a cultura, porque isso cria um feedback muito rico, né, no processo. Então, e aí isso alimenta o próprio debate lá no Corais, quer dizer, esses vídeos voltam lá para o Corais e a gente já vai ter subsídios para fazer alterações, né, à proposta inicial do vocabulário. Acho que era isso, mas a gente debater agora. Eu agradeço a participação dos panelistas e agora então a gente abre aí para as manifestações. A Inaê já levantou lá, muito justo. Ela tem o dobro do tempo. Vamos lá, que realmente a lista é extensa, né? Eu acho, Inaê, do Instituto Lidas, atualmente coordenando a proposta do Cultura Educa, juntamente, inclusive, com a Secretaria de Políticas Culturais. Vamos lá. Aqui, em específico, eu acho que apareceram coisas interessantes. A primeira é que eu acho a proposta colocada pelo eu acho muito válida para que a gente consiga tirar algum resultado desse encontro, para além da gente, porque a gente, de uma maneira ou de outra, a gente conhece esses trabalhos que estão aqui, né? Nem que seja na hora de ver a programação no site, que clicou no site do desconhecido, mas não são desconhecidos, a gente se conhece aqui, a gente troca ideia, a gente já está dialogando. Então, eu realmente acho muito válida a proposta de que a gente, que todos tentem para amanhã fazer uma organização das linhas gerais em termos de proposições de tecnologias e formatos utilizados. Eu acho que vai enriquecer bastante nosso dia, nossas trocas. A segunda coisa também em relação a esse painel, eu acho que é o seguinte: a gente fala em protocolos comuns, mas realmente a gente tem que, não pode ignorar que a gente tem, e aí eu acho que nesse quesito, a nossa produção e mapeamentos, ela tem duas linhas no Brasil. Tem um pessoal que é cabeçudo em geotecnologias e está produzindo geotecnologias com ferramentas livres, etc. E a cultura digital, essa aqui, mais conhecida, que está usando a API do Google. Não generalizando, mas em 95, tantos por cento. Então, assim, já existe mundialmente um consórcio de formatos e protocolos de dados, o OGC, um OpenGIS para trocas de dados geográficos. O Brasil, tardiamente, mas também já tem esse processo iniciado em âmbito nacional, com a CONCAR e com a INDI. Então, assim, a cultura digital tem que entrar para engrossar esse processo. Existem protocolos existentes que a gente tem que... e todos são esses livres. Na verdade, quem está correndo atrás, o Google é que está correndo atrás para que o formato dele entre no protocolo, que é o KML. Quem inventou o KML é Google. Hoje ele é o formato que porque, óbvio, ele é gigante, foi atrás de inserir no consórcio. Então, eu acho que vale sim um aprofundamento dessa temática para esse grupo da cultura digital, dialogar um pouco mais com os cabeçudos das geotecnologias, tá? E eu acho que isso é algo que deve ser pontuado, né? Então, assim, a mesma coisa vale para, enfim, bati palmas, piei e vou continuar fazendo isso, porque eu realmente, assim, quem já me conhece sabe que a gente está num processo aí que eu acho que a gente tem que fazer um duro enfrentamento do Google, não ignorá-lo, mas não se submeter a ele, né? Idem Facebook, idem etc. E já existe know-how suficiente nesses grupos para ultrapassar isso,
né? E outra, e aí, especialmente para o SNCC, né? A opção desses grupos, etc., elas são compreensíveis pela facilidade que a API do Google oferece. Eu não acredito que o Estado possa uma proposta de governo possa optar por essa via, porque a gente tem, no fim e acaba, a gente está falando de soberania, nossa soberania, né, nacional, a soberania, a liberdade, o nosso território. Isso aqui a gente está entregando, mais uma vez, o ouro para o bandido, a nossa cultura para quem está nos roubando, a nossa produção, nossos direitos, etc, 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 etc. E esse papo, vocês, na verdade, eu aprendi muito aqui nessa esfera. Né? Então, de uma maneira ou de outra, gosto de escutar o Américo dizer que isso está em aberto, né? Porque eu realmente acho que se não estiver, tem alguma coisa errada, né? Porque uma coisa é um grupo que está fazendo um mapa dos seus redores e escolher a ferramenta mais fácil. Outra coisa é uma opção de governo optar por isso. Tá? Então, essa é uma colocação que eu acho que muitos aqui partilham. A questão é o que fazer, né? E eu acho que a gente pode buscar alguns caminhos de diálogo em relação a isso. Então, a outra questão, também a primeira pergunta que foi feita hoje, eu tenho o dobro do tempo, porque, né? Enfim. A outra pergunta que... Exato. Não, mas foi muito válido, assim, acho que foi até melhor. A primeira pergunta é justamente, né, foi sobre isso e, como disse, eu achei a resposta satisfatória em saber que é a abertura, mas e aí, assim, é preciso perguntar, que abertura é essa se a gente está apresentando tudo que está deparado aí, é software proprietário, né? Inclusive, eu ia até perguntar pro Léo a questão do AD lá de usuário, que é o formato, né, na Microsoft, né? E sendo que já existem formatos usados hoje, públicos pelo CERPA, etc., que tem outras opções para sair daí, né? Mas a segunda pergunta dele sobre ser código livre, e a resposta foi não é, né? Então, hoje aqui, o tema é cartografias colaborativas. A gente está falando da colaboração no que se refere à plotagem de pontos no mapa, ou a gente está falando de colaboração no sistema como um todo, né? Então, isso é muito importante também a gente pensar e destacar, porque no fim e a cabo vai ser colaborativo também se esse código for para a roda e a gente pôr a mão nele e poder implementar e fazer outras coisas nisso, né? E aí, chega no que para mim, no fim, é a questão talvez mais importante para uma discussão de um seminário que está discutindo cartografias, né? A minha pergunta é, por que mapear? Afinal, a gente já virou o negócio está tão enraizado, mas assim, em 2005 não existia Google e ninguém falava, ninguém digitava no mapa para onde ia para balada o caminho que ia fazer, né? Então assim, outro dia ninguém estava falando de mapa. Hoje em dia todo mundo fala de mapa com uma puta naturalidade, mas a questão é, mapear para quê, afinal? Eu vou mapear onde estão todos os judeus e jogar uma bomba? Estou mapeando, olha que lindo, na ferramenta de última geração, livre, que seja. Então, assim, eu acho que vale aqui também, óbvio, isso não é uma discussão que puxa outras, mas eu acho que vale deixar essa reflexão do que traz, o que está agregando o que está agregando a informação do SNCC aparecer no mapa. O que ela está trazendo, agregando de valor a isso. E aí também deixo pensar que a gente está olhando o território como palco. Você simplesmente põe pontinhos em cima. O território é processo, é o lugar onde as vivências se dão. A gente não pode olhar ele simplesmente como um lugar de pontinhos. Você cobre o mapa de pontinhos, você nem vê o que está por baixo, né? Então, assim, e não que o meu mapa não faça isso, tá? O meu, o do amiguinho, etc., como foi colocado ali. Mas a questão é para a gente colocar
Que olhar é esse que a gente está tendo para o território? Por que é tão importante pôr ponto no mapa? E para finalizar, também não dá para a gente perder de vista, embora eu seja uma defensora ferrenha desses mapeamentos e de que isso tem uma influência crucial para as políticas públicas, que a gente também está falando de uma esfera de controle, né? E isso também não se deve perder de vista, né? Eu defendo o uso do CPF porque eu sei o que é trabalhar com base de dados e consolidar a base de dados. Mas ao mesmo tempo é isso. Hoje é normal todo mundo ter RG, mas antes da ditadura militar isso não era. Isso é marca de controle sobre a gente. Hoje tudo já se naturalizou dizer o que eu comi e postar lá, e o chip que está no meu sapato que eu vou andar e dizer onde eu fui, onde eu tomei café, onde eu tomei banho, com quem eu, enfim, e por aí vai, né? E é muito lindo o Street View, é lindo, pô, tá lá, pegou, vocês estão entrando na nossa casa e a gente está batendo palma, viva, viva, Big Bro, enfim, eu acho que assim, o lance é não perder de vista, né, essas questões, e nos questionar, porque afinal, o que valor está sendo agregado quando a gente olha para o mapa? É isso. Alguém mais aí? Bom, gente, então, eu sou o André Dearte, da Casa da Cultura Digital, e agora estou gostando. Foi legal essa segunda parte aqui, essa mesa está bem bacana. Eu também acho que foi melhor falar agora, eu não vou dobrar meu tempo, não. Mas acho que é bom para... Fiquei pensando, por exemplo, se eu falava algumas coisas, mas eu acho que também a gente veio para cá convidado para também colocar as críticas, né? Me ajudar a melhorar os processos. Então vamos lá. E eu não sei se pode ser impressão minha, mas... A sociedade civil desse lado do governo desse é só impressão. Não sei. O pessoal que eu conheço está por aqui. Então tá bom, tá misturado. Tá bom. Mas o reforçar algumas coisas aí, né? O Marcum, a fala dela ali também, bastantes coisas que a gente já vem conversando. Sobre o SNCC, muito rapidamente, assim, eu acho que como o Marcon colocou, acho que é legal pensar nele como um dos sistemas de mapeamento. Claro que produzido por alguém muito maior, né, do que as nossas pequenas iniciativas, mas o próprio governo se colocar como também apoiador dessas pequenas iniciativas de mapeamento, isso pode ajudar, inclusive, a agregar dados no SNCC. Eu achei, enfim, a primeira vez que eu vi a apresentação do SNCC, vocês falaram que está desde 2004 sendo feito. Isso é meio assustador, assim, 8 anos para fazer um sistema. Eu achei ele lindo, assim, mas para 2004. Sério. Porque não inclui várias coisas que a gente já vem trabalhando, pensando, web semântica, essa integração de APIs descentralizada, né, produzida mais pelas sistemas independentes conectados. Fico pensando, por exemplo, se não seria legal eu instalar o SNCC no meu computador, lá na minha comunidade, sei lá onde, e mandar os dados, aí poder mexer no SNCC, sei lá, pensar em nuvem, né, fico vendo, por exemplo, fazer upload de foto lá e de vídeo. Se espera que seja 1 milhão de gente, até o dado que estava lá do tamanho do vídeo era de 1 giga. Se estava errado, ou seja, isso mesmo. Mas é o tamanho do servidor. Põe isso no Internet Archive, põe isso no... põe isso, distribui, né? Em vez de centralizar. A gente tem feito algumas conversas, eu acho que a gente tem chamado de consórcio de mapeamento cultural. Um negócio que a gente... umas conversas aí com vários dos grupos. Eu acho que aqui é um momento legal para a gente avançar nisso também. Eu fui anotando algumas coisas que a gente já vinha discutindo dentro desse consórcio. Eu acho que eu ia deixar para falar isso amanhã.
Mas amanhã tem isso, dessa 1 hora para cada um dos projetos. Até acho demais, assim, eu fiquei pensando, ficar 1 hora falando da gente. Eu vou contrabandear várias coisas para a fala de amanhã, já adianto. Mas isso muito rapidamente, assim, ó, algumas propostas que surgem já desse consórcio que a gente tem conversado, né? Bases de dados abertas, taxonomia comum, tem um negócio que chama Projeto Genoma da Cultura. Então, nós temos super avançado de taxonomia, estão fazendo fora do Brasil, a gente devia olhar para essas coisas. APIs abertas em todos os sistemas, né? Não só para o sistema, para o SNCC, abrir a API para que a gente possa pegar os dados do SNCC, mas como o Léo estava falando, né? Sistemas têm protocolos interoperáveis, né? Isso seria legal, que o SNCC também pudesse puxar do meu mapeamento o que ele quisesse, com as bases todas distribuídas também, né? É isso, descentralização da produção e indexação dos dados, com sistemas independentes que estejam conectados, licenças livres, né? Não vi também falar muito sobre isso, mas é válido, né? Não perder o olho ali, né? Assim como essa questão do controle. A gente estava conversando de um servidor para um repositório de shapes, por exemplo, que o nome servidor público eu não sei se é o melhor, mas um servidor público para isso. E acho que amanhã pode ser um bom momento, só como proposta também, já foi dito isso, né? Identificar problemas comuns para a gente tentar chegar em soluções comuns. Isso pode ser um belo momento, em vez de cada um ficar falando só de si, tentar mapear, tentar pautar a apresentação naquilo que já foi dito. Por que se escolheu determinado sistema, quais são os avanços, quais são os problemas. De repente a gente encontra alguma saída. Só isso aí. Só rapidinho, falando em relação ao comentário do Diaco sobre a 1 hora de apresentação, né, a gente aqui nesse evento, eu acho que a gente vai sempre sentir falta de conversar um pouco mais sobre aquilo que foi falado. Então, 1 hora não é exatamente 1 hora para o cara ficar falando 1 hora, é 1 hora que vai abrir espaço exatamente para poder falar à vontade, assuntos que não tiveram tempo na fala anterior, essa é a ideia. Eu queria reforçar uma análise mais assim, em cima do que a Iné estava falando, da necessidade do que a gente precisa, assim, e por que fazer mapas, e por que, assim, usar as tecnologias, né? E sempre, assim, considerando que a gente lida com comunidades tradicionais, quilombolas e tal, então, assim, isso daqui meio que é inspiração natural, assim, né? Você vai lá, tá num contexto que ainda não viciado pela tecnologia, né? Então você tem a possibilidade de parar um momento e pensar, o que a gente vai fazer, o que precisa, qual é que é a ferramenta melhor que atende e tal. E a gente aí, lá não está, por exemplo, viciado pela cultura digital insustentável que é empurrada para a gente pelas grandes corporações da New Economy, né? Que falam, você pode publicar vídeo em quantidade, você pode ter gigabyte de espaço num e-mail e tal, que isso acaba sendo insustentável assim e empurra a gente para uma produção de lixo digital pra caramba, que só eles conseguem gerenciar, porque ninguém consegue gerenciar uma quantidade de lixo desse, assim. Então a gente está apontando para o essencial, assim, tentar voltar para trás e falar, até porque, justamente como é bom lembrar, assim, eu nasci, a maioria de vocês, aliás, todo mundo aqui nasceu sem internet, assim, então a gente não precisa correr para lugar nenhum, assim, não é algo que precisa toda essa pressa, e a gente tem eu inclusive me considero que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque é a gente que está deixando esse legado para os nossos filhos, assim. Porque a gente vai estar deixando a internet, o mundo do jeito que está, e a gente não pode culpar os pais, não, assim, ou
ou a história passada, não. É a gente que está com essa internet, com esse paradigma, e a gente está fortalecendo um único paradigma, não está abrindo espaço para outros. Todas as iniciativas estão colocadas na internet, e a gente, remarcando, ainda não tem muita gente acesso à internet do jeito que as ferramentas são feitas, assim. Você publicou um vídeo no YouTube, de repente, assim, um vídeo é da comunidade quilombola, é o cara da universidade que fez o vídeo, publicou o vídeo lá no YouTube, mas a comunidade não tem acesso ao vídeo deles mesmo, assim. Então a gente está sempre construindo um paradigma que é só para poucos e está sustentando só um paradigma, assim. Então, assim, nesse sentido, a gente está desenvolvendo propostas que tentam inverter essa lógica, assim. Mas isso não é uma coisa que pode ser feita só por um... Tem que ser uma temática discutida. Ó. Vamos retomar a infraestrutura de rede e a gestão da infraestrutura de rede a nível local, porque a comunidade que se precisa mapear o território, vai colocar dados que são interessantes principalmente para o território. Então a gente não precisa de ter todo o mundo assim dentro do servidor local. A gente de repente precisa só uma máquina lá que tenha um mapa de qualidade, né? Foto de qualidade, porque falando sempre em comunidades tradicionais, normalmente se você for mesmo usar o Google não tem interesse lá ainda, então tem foto de qualidade muito baixa. Então não dá nem para usar o Google querendo e tal. Aí você poderia ter só um style daquele lugar com qualidade e a comunidade colocar dados do que pertence a eles e mandar para fora o que for necessário. Mas assim, a gente já chega com uma ferramenta que fala, não, você não pode colocar onde você plantou manjericão, não faz sentido isso para um sistema nacional de... Aí a galera já desiste de usar a ferramenta, fala, pô, tem que botar só coisas chatas, eu não posso colocar lá que tem um parquinho não sei o que, tem a árvore X, que para eles faz sentido. Então, para eles, isso acabaria deixando o uso da ferramenta bacana, assim. Aí, assim, a gente tem que inverter então o processo, tem que chegar de novo na comunidade e, a partir daquilo, montar uma solução que a comunidade precisa e depois a comunidade que escolhe. A gente até está com uma proposta metodológica, taxonomia e até técnica, a gente já está com um projeto meio andando, assim, não tem apoio, mas a gente está indo com as pernas da gente, assim, como sempre fez. E para tipo fazer umas camadas assim, o nível local, nível público e nível de patrimônio, assim, que tem conteúdos de interesse mais geral que precisam ser validados, assim. Enfim, eu acho que as conversas têm que ser dirigidas também nesse sentido, nesse nível, não só... Até porque justamente como a Inés sempre estava falando, eu, assim,